Enquanto sociedade, a gente está vivendo ainda um momento difícil, de muitas perdas. Então, mesmo que cada um de vocês não tenha individualmente perdido algum familiar ou pessoa conhecida pela Covid-19, a gente sabe que esse é um cenário que ainda está acontecendo. Eu sou a Amanda Said. Eu sou a Beatriz Schmidt e esse é o Descomplicólogas, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Bom, diante desse tema do luto, a gente resolveu trazer para vocês uma ferramenta muito boa para trabalhar com essa temática, seja em terapia de família ou individual. Então, a gente vai trazer especificamente hoje para vocês essa ferramenta, que chama Certidão de Vida. Sim, então acho que até para a gente tentar trazer um pouco do tom que essa ferramenta tenta, né, que é um tom diferente dessa história predominante de dor, de sofrimento, a gente vai tentar também fazer, né, esse vídeo com esse tom de um pouco mais de leveza, assim, para que vocês entendam isso como um recurso, né, que pode ser inclusive usado talvez informalmente nas casas, não sei, mas que é uma dimensão aí que a gente não vai se aprofundar no que é o luto, nos impactos disso, mas tentar trazer uma potencialidade, um recurso, né, para tratar isso, que foi um recurso que a gente também conheceu recentemente, depois de ter vivido essa experiência, né, Bia, super interessante de fazer um curso, né, que tem esse privilégio, né, esse protagonismo de uma abordagem específica da teoria sistêmica, que é a terapia narrativa, e que tinha foco também, né, nessas pessoas que perderam pessoas pela Covid-19. Sim, de pessoas familiares, né, que perderam familiares por Covid. Isso. Enfim, então, primeiramente, para a gente até situar vocês melhor do que é a certidão de vida e de onde que ela surge, a gente vai explicar para vocês brevemente sobre a abordagem da terapia narrativa, né? A gente não quer ser simplista aqui, porque ela é uma abordagem super densa, enfim, com muito conteúdo, mas a gente vai explicar só para vocês se situarem um pouco da onde que veio e o que é. Então, assim, primeiro eu acho que é importante colocar os autores principais, né, que é o Michael White e acho que é Dave Jepson, né, Webston, e eles têm esse foco bem grande, né, em pensar quais são as possibilidades da gente desconstruir discursos, né, narrativas dominantes que sejam dominantes culturalmente, né? Então, é uma proposta que não acredita numa verdade única, né, ou num problema como sendo o problema, assim, né, simplesmente, assim, e que também tenta resgatar essa dimensão de que quem são as pessoas especialistas são as pessoas que estão ali com a gente, não a gente enquanto terapeuta, né? Da gente Quem está exatamente vivendo, né? Exatamente, da gente exatamente pensar que essas questões, essas demandas que às vezes são apresentadas, elas fazem parte, né? Elas também estão ali nas pessoas, mas elas não são as pessoas, né? Os problemas Sim. não devem ser as narrativas predominantes também. Sim, exatamente. Então, eles não estão muito, assim, essa abordagem, ela não está exatamente preocupada com o diagnóstico daquela pessoa, né, ou como que ela se comporta, ou a personalidade, né, mas exatamente como que a gente dá significado aos diversos eventos que acontecem na nossa vida. E por sermos especialistas da nossa própria vida, existe essa compreensão de que todo mundo tem competência, tem valores, tem crenças para poder lidar com os problemas que aparecem na vida. Então, eles fazem muito isso, assim, de separar a pessoa do problema, né? A pessoa não é o problema. Ela pode ter um problema, mas ela não é aquilo, né? E isso é bem legal, né, da abordagem. Exato. E aí, a gente, então, enquanto terapeutas, a gente faz parte, a gente carrega talvez a especialidade do processo, né? Da gente conduzir isso e nunca desse resultado final, né? Ou nem mesmo da demanda que chega. Então, essa postura de curiosidade, né? De querer entender melhor, de talvez destrinchar, entender os sentidos que estão sendo, que compõem aquele cenário, não só aquele sentido único que é trazido inicialmente, é uma das posturas, né? Que a gente precisa adotar enquanto, né, com a defesa aí dessa abordagem da narrativa. Então, manter essa postura de curiosidade é sempre importante e a gente sempre fazer perguntas para as quais a gente realmente não sabe as respostas, né? Então, assim, se as pessoas que sabem as respostas, a gente realmente tem que estar nessa postura de fazer perguntas, que é isso também como especialistas do processo, não da história, é isso que a gente vai ajudar na condução da pessoa. Exatamente. E aí, assim, nesse contexto de luto, né, dentre vários outros que a terapia narrativa pode trabalhar e contribuir de forma importante, tem essa proposta desse uso de um documento, né, dessa certidão de vida, que é uma alternativa que, na verdade, tem esse intuito, né, de apresentar uma alternativa a esse discurso dominante, às vezes,
que é essa certidão de óbito, né, que muitas vezes sedimenta, né, ou ritualiza esse momento, né, da perda de uma pessoa querida, de um familiar, enfim. Então, é uma tentativa de exatamente executar esse caminho alternativo, que não é ver quais são as circunstâncias do falecimento, né, ou quem era aquela pessoa em termos de idade ou características, mas da gente tentar resgatar outras histórias que não aquela daquele momento, que é de dor, de sofrimento, né, de perda. Sim, porque a certidão de óbito, ela sai exatamente só os dados, né? Morreu disso, por conta daquilo, tal hora, e tal pessoa atestou aquilo, né? Então, ela é bem, enfim, bem, assim, mecânica, né? Digamos assim, Restrita. restrita. E aí, a certidão de vida, quem desenvolveu, né? Foi uma pessoa chamada Mohamed, agora eu não vou ser, acho que não vou saber falar o nome dele, Farres, não sei se é assim que fala, mas foi a partir de um estudo em Singapura, e depois a gente pode até disponibilizar para vocês o artigo, que é bem bom, bem detalhado, vale a pena inclusive vocês lerem depois, que é muito rico. E ele desenvolveu como essa forma alternativa, né, ao atestado de óbito, à certidão de óbito, e a ideia da certidão de vida, ela é justamente identificar e tornar públicas as histórias da pessoa que morreu, né? Então, tendo como base como que as pessoas preferem se lembrar dela. E aí é que vale lembrar que um aspecto do luto que eu acho que tem muito forte na nossa sociedade, que a gente, né, nós brasileiros, é que muitas pessoas têm dificuldade de falar dessa pessoa que se foi, né? Como se isso fosse trazer mais sofrimento, mais angústia, né? Como se fosse um processo tornar o processo mais difícil. Só que a nossa compreensão não é essa, né? Então, a ideia da certidão de vida, ela é justamente ajudar nesse processo do luto a partir dessas histórias dessa pessoa. Exatamente. Na verdade, da gente resgatar, inclusive, e tentar homenagear essa pessoa, né, lembrando de aspectos que faziam parte da vida dela, né, de histórias, e aí como pode ser uma construção coletiva, né, de outras pessoas da família, tem uma possibilidade maior, inclusive, da riqueza de detalhes, assim, né, além de possibilitar essas reflexões sobre o que a gente quer guardar, como que a gente quer, de alguma forma, eternizar, né, já que é um documento, uma certidão, né, como se tivesse esse peso, assim, né, essa função de um ritual, né, de algo que marca, né, que registra ali, né, então é um documento, inclusive, né, que eles colocam, Eu vou né, até numa folha, eu vou colocar aqui em algum lugar do vídeo para vocês uma verem como é versão que a que a gente gente colocou, fez. fez, assim, né, mas então tem esse papel de trazer essa dimensão da estrutura, e, por outro lado, subvertendo esse sentido rígido e trazendo outros aspectos mais dinâmicos, né, e que podem ser plurais, inclusive, né, não necessariamente vai ser uma resposta ou uma coisa para ser preenchida em cada um dos campos, que a gente vai, então, contar e comentar um pouco agora. Sim, exatamente. Então vamos lá. Existem esses campos que até vou colocar aqui para vocês disponibilizar, que é o que essa pessoa desenvolveu, mas ela mesma, ele mesmo, né? Depois ele dá outras sugestões. Então tem aí o nome, né, da pessoa, o nome preferido, pode ser tanto o nome ou o Como apelido da gostava de ser pessoa. chamada. Exatamente. Aí aqui tem esse campo. Aí depois vem a fotografia ou desenho da pessoa, né? Daí, se for em família que pode fazer, eu acho que de repente pode até cada um fazer o seu desenho, né? Ou então juntos ali construir alguma coisa assim, eu acho que fica bem legal, né? Uhum. Então, também tem um campo da gente resgatar e pensar, lembrar quais eram as opções de lazer, o que essa pessoa se interessava em fazer em termos de música, de artes, de lugar preferido, né? Ou frases, inclusive, né, que a pessoa costumava dizer, que eram a cara dela. Uhum. A gente também resgata e coloca o que era admirado nessa pessoa, né? O que sobre essa pessoa era algo que a gente gostava, que a gente amava, que valorizava-se. Uhum. E aí, de uma forma inversa, também investiga a maneira como que a gente influenciou essa pessoa. Eu acho que esse é o maior desafio da certidão de vida, assim. Sim. Então, falar o que essa pessoa admirava e amava em mim, né? E essa dimensão é bem legal da certidão de vida, que ela faz isso o tempo inteiro também, da gente ver como que eu também contribuí para a vida daquela pessoa, né? E eu acho que é um desafio ali, né, da gente tentar fazer. Eu acho que, eu não sei, Amanda, como é que foi a sua experiência, mas ali no grupo eu acho que era o que mais pegava, assim, quando a gente falava isso, assim, o que essa pessoa diria que você foi importante para ela e tal, Uhum. né? Mas é legal também. E que, ao mesmo tempo, também tem a ver com esse legado, né? O que você
fica, né, de presente, assim, o que essa pessoa te ensinou, ou até mesmo coisas materiais, né, as pessoas às vezes falam muito até de estar com as roupas da pessoa, né, de estar no lugar que a pessoa gostava e tal, mas também de aprendizado, assim, que também é das duas partes, né, então as pessoas se darem conta de que elas também foram relevantes, né, que elas também foram importantes e participaram, né, e que essa pessoa se foi com um pedacinho dela, também é uma dimensão que sempre promove muita reflexão, assim, né? Que é bem interessante. Sim. E aí, nesse sentido de pensar os presentes que recebeu, também de pensar disso que você recebeu, o que que você quer passar para as outras pessoas também, de valores, de habilidades, enfim, de lição de vida, né? Então, isso também, também tem essa posição. Exato. E aí tem essa perspectiva de tentar resgatar a dimensão de cuidado, né? De pensar como que a gente se cuida quando lida com essa dor, quando sente muita saudade, né? De repente perguntas até que possam ir no sentido de perguntar o que que essa pessoa te diria agora, né? Como que ela te acolheria, o que que ela diria sobre a forma como você está né? Demonstrando toda essa saudade, toda essa falta. Então, também trazer, e aí percebo como é esse exercício de não colocar como tabu e intocada a pessoa que se foi, mas de trazê-la, né, de resgatá-la em todas essas possíveis dimensões. Porque aí a ideia aqui de trabalhar, inclusive, com a certidão de vida, não é justamente a gente mostrar para a pessoa que o vínculo agora é outro, que ele mudou, que ele não tem mais o vínculo físico, da presença física, mas que esse vínculo ele continua existindo, né, pelo emocional, por tudo que foi construído ali com aquela pessoa, né? Então, eu acho que ele mostra como que muda essa forma só. Exato. Só não quer muito, né? É, e aí ele mantém essa ideia, né, da assinatura, né, do certificado, assim, então as pessoas então que construíram esse documento podem assinar em conjunto, né, atestar, enfim, a data e tal, que é esse pacto que pode inclusive ser constantemente feito, refeito ou até relido, assim, né, buscado também de outra forma. Mas aí vale lembrar então que assim esses modelos eles são umas ideias, sugestões, mas que vocês, enquanto terapeutas, podem avaliar conforme o caso de vocês, o que vocês acham que vai se encaixar mais ali para a pessoa, o que vai ser mais adequada, né? Então, ele dá até outras ideias, por exemplo, quais as lembranças que você tem dessa pessoa que contribuíram para ser quem você é hoje, quais lembranças você tem dessa pessoa que valem a pena ser contadas de novo para homenageá-la, né? Enfim, tem um monte de perguntas aí que dá para a gente inserir aí na certidão de vida, e aí acho que a gente pode fazer, tem essa liberdade aí para montar de acordo com a necessidade, com cada caso. Exato, exatamente nessa tentativa de sair desse lugar que às vezes chega como demanda principal, que é de dor, que é de sofrimento, né, que é desse luto complicado, para a gente também ampliar, na verdade, e trazer histórias alternativas, né? Então, todas essas perguntas que a gente pode propor e outros campos que a gente pode criar, eles todos podem ser diversos, né? Mas eles precisam talvez partir dessa ideia de ampliar ao invés de restringir, né? De não assumir como única as pessoas, porque na verdade a gente, né? Cada um de nós somos pessoas complexas que têm diversas características e que realmente, dependendo da relação que a gente tinha com cada um, isso pode ser diferente. Então, imaginem a riqueza de falar, né, com uma família que tem, sei lá, 2 ou 3 gerações ainda vivas sobre alguém que se foi, né? Como cada geração pode expressar isso de um jeito, né? Como que a forma de ser chamada pelo esposo, né, de uma pessoa que se foi, de uma mulher que se foi, pode ser diferente da forma como o filho chamava, do neto chamava, né? E isso tudo é aquela pessoa, né? Então, a gente lembrar disso com carinho e se permitir lembrar disso é uma dimensão que essa autorização que a gente precisa dar às famílias de falar sobre o falar, né? Que talvez em muitos espaços isso seja um tabu, realmente. Sim, né? exatamente. E aí essas conversas, o próprio Michael White, ele dá esse nome de conversas de remembranças, né? E elas não são lembranças, e aí que está o grande ponto, assim, que eu acho que da terapia narrativa como um todo, elas não são lembranças passivas, né? Mas elas vão justamente proporcionar um engajamento ali, né, da pessoa com a história do relacionamento ali, de quem foi essa pessoa, né, com essas figuras que são tão importantes na vida, né? E essas pessoas também são importantes na identidade, na construção da própria identidade, né? Isso também tem a terapia narrativa fala muito isso também, né? Como que essas pessoas também a gente é ativo nesse processo.
E aí a ideia é justamente, e até tem essa coisa assim da linguagem que a gente também tem que ter cuidado a utilizar, né, nesse processo do luto. Então, por exemplo, uma coisa assim que aparentemente pode parecer pouco ou pequena, assim, mas que faz uma grande diferença é a gente tentar perguntar, por exemplo, como que você lidou com esse processo desde o momento que você soube que essa pessoa estava doente, por exemplo? A gente fazer essa pergunta com essa palavra lidar, ao invés de, por exemplo, como que você ficou impactado, essa história impactou você, muda, porque quando a gente fala lidar, a gente está dando uma posição ativa para a pessoa. E quando a gente fala impactar, é uma coisa passiva, né? Alguma coisa me atinge, né? Não sou eu que estou sendo protagonista daquilo, nem estou fazendo acontecer, né? Então, essa coisa da linguagem também é muito importante. E também ficar, né? Como que você ficou com essa notícia, dessa ideia de que foi uma sensação que se instalou e que ficou assim, né? Que permaneceu assim. E lidar traz essa ideia de processo e também de ação, assim, e de resgatar dimensões de recurso, né? Então, não é apenas o impacto no sentido emocional, mas as estratégias que a pessoa utilizou para que isso, para que esse processo acontecesse, né? Para vivenciar toda essa história, assim. Então, é exatamente incentivar e convidar, né, essas pessoas que estarão com a gente a sair dessa fala que talvez socialmente seja mais comum, mas de tentar buscar essas outras alternativas, assim, né? De sair desse discurso, inclusive autorizando os a falar da dificuldade que é falar sobre isso, né? Talvez não haja espaço e ali possa ser começado inicialmente exatamente falando sobre isso, sobre como é difícil, né? Como é um exercício. Então, a gente, enquanto terapeuta, também tem que fazer esse trabalho de nos avaliarmos, né? De entendermos isso como um processo da vida, né? Da nossa sociedade e nesse momento, infelizmente, de forma muito mais frequente. E, portanto, falar sobre isso faz parte mesmo, né? Sim, exatamente. E aí, eu acho que essa compreensão aqui que a gente traz, até a certidão de vida ajuda também a gente ter uma compreensão do luto como um processo eterno, assim, eu acho, sabe? Assim, o que vai ficar para o resto da vida. Diferente um pouco até do que a gente aprende ali no início da psicologia, assim, na psicologia mesmo, não desmerecendo nenhuma estudo sobre o luto nem nada, mas a gente perceber que isso não tem um início, meio e fim, é um processo, né? E aí, em alguns momentos, isso a gente está mais de uma forma, em dinâmico, outros né, na é verdade. dinâmico, exatamente. E eu acho que quando a gente tem essa percepção de que o luto, ele é um processo que vai estar o resto da vida presente, a partir do momento que você perde uma pessoa importante para você, eu acho que isso também traz um outro peso, assim, sabe? Acho que isso também ajuda as pessoas a ressignificarem essa experiência e até essas lembranças que tem, né? Então, para lidar com essas lembranças dessa pessoa, por exemplo. E aí, de repente, um convite possa ser vocês mesmos, né? Se tiverem tido essa experiência, seja agora pela Covid ou por qualquer outro motivo, tentarem usar essa ferramenta, né, para vocês, né, individualmente, assim como um recurso também individual para vocês, inclusive, testarem, né, verem o que fez sentido, o que pode, de repente, ser abordado de uma outra forma, né? Então, também resgatar isso com amparo, né, com pessoas que possam, sejam depois dos seus próprios terapeutas, né, outras pessoas da família que possam compartilhar, mas a gente acha importante, né, no nosso processo de formação, a gente se implicar nisso, né, e não só prescrever, né, eu acho que essa prescrição é totalmente contrária ao que a terapia narrativa coloca, né, então a gente fazer vivências nesse sentido faz sentido, né, porque a narrativa busca, assim. Sim, exatamente. E aí, depois a gente vai disponibilizar para vocês também, né, o artigo, assim, que embasa bastante essa coisa da certidão de vida, mas uma coisa que eu acho que é importante, então, de ficar amarradinho, assim, também com vocês, é que, junto com essas histórias todas que a gente vai contar, né, que a certidão de vida vai proporcionar, a gente pode desenvolver várias outras histórias, né, que são secundárias, para ajudar nesse processo de lidar com o luto. Então, isso que a Amanda falou, de falar sobre o luto. Então, a partir disso, a gente pode conversar com a pessoa que como que é para você, né, falar sobre isso, como que é na sua família lidar com o luto. Tudo isso vai ajudando no processo do luto. Então, falar sobre o luto,
externalizar também essa experiência do luto, né? E ir mapeando os efeitos na vida da pessoa lidando com o luto, né? Isso também, a partir da certidão de vida, a gente também consegue fazer, né, Amanda? Sim, isso também consegue tratar. Reconhecer, homenagear as contribuições da pessoa falecida, né, e apoiar justamente na continuidade do legado dessa pessoa. Eu fiquei lembrando, gente, teve um depoimento tão bonito nesse grupo que eu fiz, assim, de uma menina, foram vários maravilhosos, mas teve um tão bonito, assim, que a gente fez foram 2 encontros, né, Amanda, que a gente fez sobre disso, assim, de fazer né? da remembrança. E aí ela ficou no segundo dia, então no primeiro dia muita gente falou, e no segundo dia ela apareceu no grupo toda arrumada, ela se maquiou, ela botou uma roupa bonita e tal. E aí quando ela foi começar a falar do pai dela, ela falou assim: hoje eu me arrumei para falar do meu pai. E aí ela montou um vídeo assim para falar dele, e ela falou assim: meu pai era uma pessoa tão especial que ele merecia que eu estivesse assim, bonita. Foi lindo, assim, e assim, as coisas que ela falou assim, meu pai me ensinou como amar, e é isso que eu quero passar para frente, assim, eu quero ensinar isso para minha filha, ela tem uma filhinha pequena e tal. Então, assim, às vezes, assim, ela, assim, respondeu o que eu ia perguntar, não precisava nem perguntar, assim, né? E eu acho que esse é esse exemplo de que o recurso está na pessoa, né? Está na pessoa, exatamente, assim, então, como que ela... E aí eu fiquei lembrando, assim, que no início do grupo ela falou que o marido dela, ele não era a favor dela fazer o grupo, porque ele falava assim para ela: como que você vai fazer esse grupo e vai ficar falando do seu pai, né? Vai ficar remoendo essa história de falar para seu pai, chega desse assunto e tal, ele já se foi. Acho que tem 3 bola meses que o pai dela faleceu. Né? Bola para frente e tal. E aí, no dia que ela se arrumou para ir falar do pai dela, o marido dela virou e falou assim para ela: foi com essa mulher que eu me casei, essa mulher que se arruma, essa mulher que, né, que, enfim, que se produz. E ela falou assim: pois é, e eu tô fazendo isso graças ao grupo de luta, assim. Então, e aí agora ela consegue conversar com o marido dela, o pai do marido dela também está internado, e como ela também consegue ajudar ele a lidar com isso de uma outra forma, assim, sabe? Então, acho que essas pessoas também, assim, quando a gente também trabalha, né, com essas pessoas dessa forma o luto, acho que elas acabam sendo multiplicadoras disso, sabia, Amanda? Com certeza, na verdade, e essa é a sensação que a gente espera sentir enquanto terapeutas também, né? De ouvir esses relatos pensando em pessoas e com isso foi uma história que aconteceu na vida dessa pessoa, né? Ela faleceu. Eu sei que é a história que talvez encerra a participação, o convívio, e que isso tem um peso gigantesco, mas ela tem várias outras histórias, assim, né? Então, a gente lembrar da pessoa como simplesmente a pessoa que não está mais aqui é reduzi-la, né, a isso. Então, a gente conseguir trazer essa perspectiva na gente, no nosso dia a dia, no nosso convívio também enquanto profissionais, pode ser também essa oportunidade da gente deixar de ver, né, esse processo da vida, né, que enfim, nesse caso do Covid é mais difícil, porque, né, a gente sabe que aconteceu coletivamente numa frequência que não precisava, e tem tantas questões, mas que de toda forma são pessoas, né, e essas pessoas estão repletas, né, de muitas experiências, vivências, histórias, e é um processo que não vai parar de acontecer, né, por diversos outros motivos, o luto vai continuar sendo sempre presente, né? As pessoas vão continuar morrendo e enfim, essa é a regra, Sim. né? Sim. E aí assim, para finalizar, quando a gente sai, inclusive, dessa postura da gente achar que é especialista no que a pessoa está vivendo, a gente também consegue entender que cada um vai viver o luto de uma forma Exato. específica e diferente, que está tudo bem, não tem certo e errado, né, de lidar com isso, né? Não existe esse formato único de experienciar o luto. Mas enfim, isso ajuda a gente, inclusive, para trabalhar com as pessoas, os impactos que ela está lidando daquela forma, né? Isso é tão, às vezes, potencialmente, assim, prejudicial, que às vezes as próprias pessoas já chegam falando, eu acho que eu estou naquela fase da negação ainda, né, porque isso é super, né, a gente fala isso muito, assim, no senso comum, e que, bom, essas fases fazem sentido, muitas vezes elas acontecem mesmo, mas elas não são uma regra de acontecerem em sequência, elas não são uma regra de acontecerem num tempo específico, nem de serem estáticas e não retornarem, né? Então, a gente também desmistificar que o luto é um processo que tem esse início, meio e fim, é uma forma da gente viver isso, né? Assim, se autorizando a viver de fato. Com certeza.
Bom, acho que é isso. Esperamos que vocês gostem dessa ferramenta. A gente vai disponibilizar para vocês também lá no nosso Instagram também. Então, quem quiser, a gente vai deixar lá também. É isso, pessoal. Muito obrigada.